Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no profeta Ageu, no capítulo 2. Nós estivemos vendo o capítulo 1 domingo passado. Depois, quem quiser assistir lá no canal da Gólgota, tem a pregação de domingo passado. Vamos orar mais uma vez, fechar nossos olhos. Deus, nós te louvamos mais uma vez por estarmos diante da tua santa palavra, Senhor. Cremos que a tua palavra é inspirada pelo teu Espírito, Senhor. Que ela é boa para edificar, para exortar, para nos ensinar, para glorificar o teu nome em nossas vidas, Senhor. Fale com cada um de nós, Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados, Deus. Que não haja em nós nenhuma intervenção, nenhuma barreira, nada, Senhor, que impeça o falar do Teu Espírito, a ministração do Teu Espírito em nossos corações. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém. Lembrando, então, domingo passado, rapidamente, que havia se passado 18 anos que Judá havia voltado do cativeiro babilônico e estavam cada um vivendo a sua vida, indiferente com a questão do templo. O templo tinha sido destruído e eles não estavam preocupados com isso, estavam preocupados apenas com as suas vidas. E então Deus usa o profeta Ageu para exortar o povo e chamá-los em relação a essa responsabilidade. E que, diante da negligência deles e da indiferença deles para com o templo, a vida deles estava enfrentando um momento de escassez alimentar e escassez em todas as áreas financeiras de suas vidas. E então, por meio do profeta, da exortação do profeta, o povo é chamado a atenção em relação a isso e o povo toma uma atitude, então, de restaurar o templo. Amém? Então, a partir do capítulo 2 agora, a gente vai tratar o que estava acontecendo, então, depois que o povo toma aquela atitude e Deus, então, começa a se mover no meio deles. Amém? Então, nós vamos ter aqui, pelo menos, no capítulo 2, 3 profecias acontecendo. 3 palavras da parte de Deus, 2 vão acontecer no mesmo dia, mas uma vai acontecer numa diferença de mais ou menos um mês de distância. Então, nós estamos lá. No dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Então, como nós estivemos vendo, Deus é um Deus, o Deus da Bíblia é um Deus que dá a data, dá o dia, o momento em que as coisas acontecem. Amém? O nosso Deus não tem nenhum tipo de problema de ser verificado no tempo e na história. Na verdade, é o único Deus possível de ser verificado no tempo e na história. Porque nós temos um Deus que se tornou carne. Todas as profecias veterotestamentárias apontavam para esse Deus que um dia se tornaria carne em nosso meio, que foi a pessoa do Senhor Jesus. E isso é indiscutível diante dos historiadores, ok? Nenhum historiador sério hoje em dia nega, no mínimo, a historicidade de Jesus, de que Jesus existiu no tempo e na história. Se tem toda uma questão em relação a se ele de fato era Deus, conforme o Novo Testamento revela ou não, isso é uma outra discussão. Porém, que ele existiu no tempo e na história, e isso você pode ficar muito sossegado, bem sossegado mesmo, que você não precisa ser crente para acreditar que Jesus existiu, ok? Isso é uma verdade histórica. Assim como todos os outros personagens históricos que nós lemos nos livros de história, Jesus foi, de fato, um homem do tempo e da história. Existiu, de fato, lá na Palestina, um homem chamado Jesus que fundou aquilo que hoje é chamado de cristianismo. Amém? Certo? Ok? Não se tem dúvida acerca da vida de Jesus, acerca dos seus ensinos, acerca de como ele caminhou nesse mundo. Não se tem dúvida a respeito disso. Se tem dúvida acerca de algumas afirmações do Novo Testamento acerca da sua divindade. Ainda que eu acho, para mim, é uma baita de uma besteira você fazer uma diferenciação entre Jesus histórico e o Jesus da Bíblia. Ok? É impossível, guarde bem o que eu vou dizer agora,
é impossível o cristianismo ter se originado de algo que não fosse de fato verdade. Não faz o menor sentido. Você tem que fazer um malabarismo intelectual para você conseguir conciliar a origem do cristianismo sem o fato de uma tumba vazia. Amém? Aquela tumba vazia é um espinho na carne do cético. Não tem sentido algum. Especialmente numa pessoa chamada Paulo de Tarso. Esse cara especialmente, porque esse cara era um perseguidor da igreja, um cara que matava cristãos e um cara que se torna o maior apóstolo de todos os tempos, que revolucionou o Império Romano, fundando igrejas para todos os cantos do império. Por que esse cara faria isso em nome de uma mentira? Existe um livro que todos deveriam ler. Eu gosto muito de indicar livros, porque a igreja lê muito pouco e a igreja precisa ler mais. Especialmente a Bíblia, obviamente, porque nem a Bíblia lê, mas especialmente a Bíblia, mas também ler livros, especialmente aqueles que eu indico aqui. Tá? Se eu não indicar, tome cuidado, porque pode não vir de Deus, certo? Mas se eu indicar um livro aqui, pode saber que vem de Deus, porque eu sou assim com o homem, então eu estou falando, se eu falo é verdade. Mas esse livro, Evidências que Exigem um Veredito, do Josh McDowell, é um livro fundamental para todos vocês. Vocês precisam ler esse livro, ok? Ele hoje tem um outro título que é... Eu esqueci o nome, mas é uma coisa assim. Se você colocar no Google lá, Evidências que Exigem um Veredito, do Josh McDowell, vocês vão encontrá-lo. Se bem que esse livro... hoje está difícil você encontrar ele para comprar. Tá? E quando você encontra, ele é caro, porque ele é uma compilação de 2 volumes. Mas você consegue encontrar, às vezes, em sebo, o volume 1, especialmente, que é o principal que você precisa ler. E nesse livro, o que é o Josh McDowell? O Josh McDowell ele era um cético. Ele era um cara que zombava de crente, tirava sarro dos amigos cristãos na faculdade, e ele se propôs a provar que o cristianismo é uma mentira. E ele, então, começou a fazer pesquisas para todos os lados, tentando, de alguma forma, levantar evidências que demonstrassem que o cristianismo é uma farsa, de que Jesus não existiu, de que Jesus não ressuscitou, de que toda essa balela que a gente fala aqui todos os domingos não passa de uma invenção romana, uma invenção de Constantino, alguma coisa. Até hoje tem crente que acredita nisso. Acredita nisso? Tem crente que acha que o Constantino mudou a Bíblia, que Constantino inventou o cristianismo, que o cristianismo é uma invenção de Constantino, uma coisa desse tipo. E esse cara, depois de tanto tempo tentando provar que o cristianismo é uma farsa, ele estava numa faculdade, lá na Inglaterra, dentro de uma faculdade. Então, ele chegou à seguinte conclusão: é verdade. A fé cristã é a verdade. E ele, então, escreveu esse livro, juntando todas as evidências que ele tinha procurado para demonstrar que o cristianismo era uma mentira, que, do contrário, provavam que a fé cristã é verdadeira. E esse cara colocou essas evidências à prova, visitando o mundo todo, as universidades do mundo todo, e discutindo com ateus no mundo todo. E milhares de milhares se converteram à fé cristã diante das evidências históricas de que a fé cristã é verdadeira. Amém? Amém? Fica tranquilo. Confia no Tata. Tá bom? A gente é um bando de jaguara. A gente é um bando de miserável pecador. Mas nós somos salvos. Amém? A gente não vale nada. E aí, quando as pessoas de fora falam, a igreja só tem hipócrita, eu falo, é verdade. Essa igreja está cheia de gente pecadora. Eu falei, é verdade. Eu sou o principal deles. Amém? Porque o dia que a igreja deixar de ser isso, é porque não está mais aqui. Porque só tem um lugar que nós deixaremos de ser essa porcaria que a gente é.
num lugar chamado céu, onde receberemos um corpo revestido de imortalidade, onde nunca mais estaremos sujeitos ao pecado. Amém? Numa aula na Jocum, um cara questionou essa questão do céu, que ele acredita mesmo que no céu haverá possibilidade de queda. Como foi no Éden, Adão caiu, então no céu há essa possibilidade da queda. Eu fico pensando assim, cara, um cara desse está batendo de frente com o próprio Deus. Bate de frente com a soberania de Deus e com a realidade da Bíblia. Pensa só no trabalho que foi, o que Jesus fez na cruz, tudo o que ele fez para morrer por nós, para nos conduzir no céu, e nós lá no céu, a gente vai ter essa capacidade imensamente burra, depois de ter vivido o que nós vivemos aqui na terra, de querer cair dessa condição. Quando eu leio para ele, eu falei assim, cara, se você cogita esse tipo de coisa, eu fico imaginando, alguma coisa aconteceu nesse menino quando era criança. Eu acho que ele caiu do berço, bateu a cabeça, alguma coisa. Mas é isso, gente, não existe essa possibilidade, porque nós estamos sujeitos, nós somos compostos de um corpo sujeito ao pecado, que era o corpo de Adão. E as pessoas às vezes pensam que nós vamos voltar ao Éden. A gente não vai voltar ao Éden, esqueça o Éden. O Éden não era um projeto acabado de Deus. Nunca foi. Nunca foi um projeto acabado de Deus. O projeto final de Deus é Cristo Jesus, aleluia. Só vai entrar no céu, querido, aqueles que passaram pela cruz em Cristo Jesus. Que vão entrar naquele lugar não porque merecem, mas por causa daquilo que Jesus fez. Amém? Amém? Porque se depender de nós, aí lascou. Aí não entra ninguém. Amém? Misericórdia. Só de introdução, eu fiquei aqui 10 minutos falando. Versículo 2. Então, pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Então havia uma certa frustração, porque eles haviam reconstruído o templo, mas o templo, diante do templo antigo, que havia sido destruído, esse templo ele era praticamente, 10% do esplendor que foi o templo que Salomão havia construído. Então havia essa frustração diante do templo novo. Que de novo era novo, porém, diante do templo antigo, havia essa frustração, porque ele não se comparava. Por quê? Porque o povo havia vindo do asilo, do exílio, melhor dizendo, asilo. Do asilo também, tinha uns velhinhos ali no meio, pronto, não errei. Tinha vindo do exílio, né, e o povo estava vivendo aquela miséria no sentido material. Então, o templo havia sido reconstruído pelos ex-asilados, né, e estava vivendo esse momento ali que o templo não tinha, então, a sua beleza. E aí eu acho interessante no versículo 4, que eles olhando para tudo aquilo ali, aquela frustração que o povo enfrentava, Deus fala assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Então, por que Deus chega e fala para eles assim: tenham coragem, se animem, façam. Eu sei que vocês estão olhando para o templo, esse templo não é como o antigo, mas tenham coragem, continuem trabalhando. Por que ele podia dizer isso? Para que eles tivessem coragem. Porque eles estavam sozinhos? Porque eles estavam abandonados? Porque Deus não estava com eles? Não. Por que eles tinham que ter coragem? Porque eles tinham que confiar na força deles? Não, porque Deus fala: porque eu estou com vocês. Se eu estou com vocês, do que vocês têm medo? Se eu estou com vocês, por que vocês estão com medo? Então, essa palavra ali, que no hebraico seria kauzak, significa: seja forte, seja corajoso, seja firme, persista, prevaleça, se fortaleça, persevere. É a palavra de Deus ali.
Então, nos momentos em que a gente está passando por momentos de frustração, diante das coisas que não estão acontecendo como a gente gostaria, a palavra de Deus sempre é para mim e para você. Isso não é invenção de coaching, gente. Tá? Isso aqui não é uma palavra coaching, não é uma pregação coaching, eu não estou dizendo isso. Ninguém está dizendo para você ser forte em você mesmo, confiar na sua força, na sua perseverança. Ninguém está dizendo isso. Estou dizendo, seja forte porque o Senhor é com você. E Ele é a tua força, amém? Amém? É diferente. Você jamais vai me ver falando para você assim, olha, você é forte. Você é o cara. Você pode por você mesmo. Sempre você vai me ver falando que você é forte, porque aquele que habita em você é forte. Tenha coragem, porque o Senhor está com você. Você nunca está sozinho. Nunca você está sozinho. Amém? Nunca, jamais você está sozinho. Ainda que em alguns momentos a gente se sinta assim. Principalmente em momentos de frustração, quando a gente vê que muitas vezes os nossos planos são frustrados. A gente planeja coisas e muitas vezes a gente olha muito para as questões, por exemplo, às vezes eu tenho a tendência de olhar para Gólgota em seu momento de maior glória, quando a gente era uma igreja com quase 500 membros, uma igreja que o poder de Deus se manifestava de uma maneira um pouco mais palpável, digamos assim, mais pentecostal, né? Mas eu tenho a tendência a olhar para isso, às vezes olhar para o momento que nós estamos aqui vivenciando com pouca gente, mas não significa que Deus não está presente, que Deus nos abandonou, que Deus só estava lá e não está mais aqui. Ele está aqui. E se Ele tem algo grande para nós ainda, amém. Ele está aqui. Sejamos corajosos, persistamos, meus queridos. Persistamos. Ou a gente vai para o asilo de uma vez. Amém? Vamos para o asilo de uma vez, vamos pendurar a chuteira. Amém? Mas Deus quer nos usar, Deus quer fazer algo em nossas vidas. Amém? O título dessa pregação, inclusive, é A Glória da Segunda Casa. Amém? A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Amém? Então, às vezes, a gente desanima e olha só a promessa de Deus lá no versículo 5. Então, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Amém? Então, Deus tinha libertado eles do Egito, eles haviam pisado na bola. Deus, para tratar com eles, envia eles para o exílio, traz eles do exílio, e agora eles estão ali todos frustrados. E Deus então fala, queridos, eu estou com vocês e eu tenho uma aliança com vocês. Aleluia. Ele tem uma aliança comigo e com você. E aí a gente pensa muitas vezes que essa aliança é uma aliança que a gente foi atrás dessa aliança. A gente precisa entender que Deus tem uma aliança com nós e a gente não está falando de uma aliança humana. Nós podemos quebrar as nossas alianças humanas. A gente pode. Olha, eu sei, querido, a minha lista de gente decepcionada comigo, olha, é infinita. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu ouço falar, aquela pessoa está decepcionada com você, eu falo, que se lasque. Você sabe por quê, queridos? Meu pastor sempre fala uma coisa interessante para mim. Ele fala assim, decepção não faz parte da vida de cristãos maduros. Crente que se frustra com pessoas, errou 2 vezes. Primeiro, porque se frustrou. E segundo, porque esperava algo das outras pessoas. Entende? Então, esse negócio de frustração, de decepção, é uma coisa muito ligada a expectativas. A falsas expectativas. Entende? Imagine que eu lanço uma expectativa em cima de vocês, mas nunca deixo claro para vocês quais são as minhas expectativas. A minha expectativa para com o Lucas é que o Lucas acorde todos os dias, 5 horas da manhã, ore até a hora de sair de casa. Quando volte, a minha expectativa para com o Lucas é que o Lucas todos os dias me ligue, falando como foi o dia dele. Essa é a minha expectativa. E aí o Lucas não sabe nada da minha expectativa. E nunca acorda às 5 da manhã para orar, e não me liga depois para avisar. Daí um dia
Depois de 5 anos passados, eu chego para o Lucas e falo: Lucas, eu estou frustrado com você. Por quê? Porque eu esperava que você acordasse 5 horas da manhã, todos os dias, e me ligasse todos os dias quando chegasse em casa para me avisar como foi o seu dia. Daí o Lucas falou o quê? Eu não sabia. Então, muitas vezes as frustrações ligadas à minha pessoa estão muito ligadas com falsas expectativas, queridos. Não tem expectativa nenhuma comigo, por favor, que eu vou frustrar você em nome de Jesus. Uma coisa que eu sou boa em frustrar pessoas. Eu sou bom, sou doutorado em frustrar pessoas. Glórias a Deus por isso. Mas o Senhor, teu Deus, não. Amém? Quer dizer, depende também, né? Porque olha, o que eu tenho de gente decepcionada com Deus aí, né? Frustrada com Deus porque Deus não supriu a sua expectativa. De alguma forma, alguém enganou a pessoa dizendo que a vida cristã era uma vida fácil. C.S. Lewis fala isso. Se você quer uma vida fácil, não seja cristão. Vai procurar outra coisa. Está na moda agora fazer parte do candomblé, né? Isso. Vai para o candomblé. Pronto. Vai se frustrar com Satanás, mas não com Jesus. Amém? Vai lá. Se frustre com o capeta, mas nós só não se frustre com Deus, com Jesus. Amém? Então, o cristianismo não tem nada a ver com isso. Amém? Fico imaginando Paulo frustrado com as embarcações dele que afundavam, as surras que ele levava, as prisões dele, ele frustrado. Pô, Deus, eu sou filho do rei. Estou aqui na prisão me lascando. Imagine se Paulo tivesse a expectativa que muito crente hoje tem. Né? Você olha para a lista dos apóstolos, dos 12, só um deles que morreu de morte natural, mas morreu preso. Só para você saber, não pense que morreu na liberdade, não. Que foi o apóstolo João. Todos os outros foram decapitados, crucificados. Teve um que foi queimado no óleo. Imagine que coisa linda, uma banheirinha ali, com óleo, e você sendo queimado ali por causa do nome de Jesus. Que frustração. Amém? Toma posse, em nome de Jesus. Lá em Hebreus 13, eu acho lindo isso. Hebreus 13, versículo 5, o autor diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Amém? E aí ele fala assim: porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Então, até na escassez, Deus está presente, aleluia, porque isso é a palavra de Deus. Então, não é que Deus não está com você porque você está se lascando na vida, que Deus não está presente, Ele está presente. Mas por que Ele permite? Aí é problema teu com Ele, mas é isso. Ele está presente em nome de Jesus. Está presente, sempre vai estar presente. No verso 6, assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Aleluia. Então, uma coisa que vocês, se um dia sair o meu livro de escatologia, eu falo a respeito da primeira parte do livro, que é tratando as profecias do Antigo Testamento. Uma das coisas que o Novo Testamento faz é frustrar essas visões proféticas do Antigo Testamento, quando a gente lê ele dessa forma. Quando a gente lê assim, a forma como o Antigo Testamento entrega a profecia para a gente pensa assim, cara, todas as nações farei tremer. A gente fica imaginando, né, as pessoas assim tremendo, né, e coisas desse tipo. Daí chega no Novo Testamento, a forma como o Novo Testamento trata com essas profecias é uma coisa simples. Entende? É o Evangelho. São as nações se rendendo ao Evangelho. Porque tem textos bíblicos no Antigo Testamento que, quando você lê, dá uma impressão que Jesus vai sair com uma espada, um monte de anjo atrás dele, e ele decepando a cabeça de todo mundo. Literalmente, se você ler literalmente, é isso que você lê. Aí você vê no Novo Testamento, o profeta falando de uma profecia do Antigo Testamento, sabe, colocando de uma outra maneira. É o Evangelho. O que fará tremer as nações é o Evangelho. E é o que tem sido feito. Foi o que o Evangelho fez e é o que o Evangelho está fazendo ainda. O Evangelho estremece as nações. Leva pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações aos pés do Senhor Jesus. Deus não está mais preocupado com fronteiras, com bandeiras, com impérios. Isso não tem nada mais a ver com Deus. Deus não faz mais guerra santa, meu querido.
Deus não pega o povo de Israel e leva lá para uma guerra contra as nações pagãs. Por quê? Porque hoje a nação de Deus, o povo de Deus, é composto por pessoas pagãs, que eram pagãos e que agora servem ao Rei dos Reis, sob uma mesma bandeira, um único Rei, um único trono, um único Senhor, que está sobre cada um de nós. Amém? Então, como é que eu vou fazer guerra, sei lá, contra um país que tem irmãos em Cristo Jesus lá também? Não faz sentido. Ok? Não faz sentido. Nós não fazemos mais parte desse tipo de coisa. E também não faz sentido algum Jesus com uma espada sentar num cavalo decepando a cabeça de pessoas que não creem nele. Ok? Não faz parte, não tem sentido algum isso. Isso nunca aconteceu na história e isso nunca vai acontecer. Ainda que você leia o texto está falando sobre isso, mas se você ler a visão do Novo Testamento, isso não é assim que vai acontecer. Amém? Aí lá no versículo 8, ele fala assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Então, agora, é interessante Deus falar essas coisas assim, nesse contexto, né, comparando o primeiro templo com o segundo templo, porque ele está fazendo essa comparação. Eu acho interessante isso, porque, tipo assim, o primeiro templo, aquela glória, o segundo templo, aquela miséria. Daí Deus fala assim: mas o ouro e a prata é meu. Se o ouro e a prata é dele, e não está tendo ouro e prata para a construção daquele templo, o que isso significa? Que tudo que é necessário para que o templo seja edificado está nele. Não depende, nunca dependeu da força e da vontade humana. Depende dele. Amém? O templo é edificado nele. O material vem dele. Se Deus quiser, Deus faz nascer ouro de terra, de qualquer lugar. Porque dele é o ouro e a prata. Alguns usam isso daqui, logicamente, para reivindicar diante de Deus algum tipo de suprimento, não porque não tem suprimento, mas porque precisa 100 vezes mais do que aquilo que tem. Não é suficiente ter uma casa, não é suficiente ter uma cama, não é suficiente ter comida, não é suficiente ter água, não é suficiente. Eu preciso sempre ter mais, porque o meu Deus é o Deus do ouro e da prata, amém. Só que aquele que está falando isso aqui, está lá o templo e o templo não tem a mesma glória de antes. Mas ele está dizendo: o ouro e a prata é meu, não se preocupe com isso, é meu. Me busque, eu tenho, e darei segundo a minha vontade a cada um de nós. E aí lá no versículo 9, então, vem o texto-chave. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Só que há um problema, porque aquele templo não estava sendo conforme era o primeiro. E nem foi. Passou-se depois até Jesus, até o ano 70, esse templo nunca alcançou a glória do primeiro templo. Então Deus falhou? Deus mentiu? Deus errou naquilo que ele estava dizendo? Não. Ele estava falando de outra coisa que não tinha nada a ver com paredes, com tijolos, com o Santo dos Santos, com nada disso, mas tinha a ver comigo e com você. Aleluia. Porque nós somos o segundo templo. Essa casa, vocês que são a casa do Senhor, nós somos a glória maior do que a glória do primeiro templo. Aquela glória era bonita? Era. Aquele templo era bonito? Era cheio de ouro, cheio de coisas maravilhosas? Era. Mas eu e você somos infinitamente superiores do que aquele templo. Aleluia. Amém? E aí ele fala assim, que a glória será maior, e a outra coisa, e neste lugar estabelecerei a paz. E aí nós temos isso, a paz com Deus. Por quê? Porque nesse lugar que foi reconstruído, no ano 70, ele foi destruído. Então, como é que a paz permaneceu ali? Porque não era disso que Deus estava falando. Deus estava falando de mim e de você. Daí no versículo 10, ele vai falar a segunda profecia.
no dia 24 do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. E aí tem uma questão aqui que o profeta está confrontando em relação àquele povo. Porque ele está falando o seguinte, que quando o sacerdote tocava num cadáver, ele se tornava impuro e ele não podia ministrar por causa da sua impureza. E ele está falando assim, olha, tudo que vocês fazem é impuro. E aí, se tudo que aquele povo faz é impuro, como é que resolve a questão? Se tudo aquilo que nós fazemos é impuro, como é que Deus recebe, então, o nosso culto? No versículo 15 em diante, agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então Deus está falando assim, olha, vocês se lembram como é que era a vida de vocês antes? Quando vocês estavam lá passando necessidades, porque a minha mão estava tirando aquelas coisas de vocês, eu estava provocando tudo aquilo para que vocês se voltassem para mim. Então, o povo começou a reconstruir o templo, mas o coração do povo não estava com Deus. Ainda estava lá, estavam fazendo as questões religiosas, mas ainda estavam vivendo uma vida de impureza. Aí no versículo 18, a partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Eu acho uma coisa muito interessante isso em Deus. Deus fala, vocês são infiéis, vocês não me buscam, vocês não estão nem aí, mas eu vou abençoar vocês. Isso é uma loucura. É uma loucura. A salvação é uma loucura, meus queridos. Porque a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Pessoas não abençoam inimigos. Pessoas não fazem o bem para os inimigos. Somente Deus abençoa os seus inimigos. Somente Deus cuida daqueles que dão as costas para Ele. Esse é o Deus que a Bíblia revela. Daí vem a terceira profecia, lá no versículo 20, que fala assim, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no dia 24 do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Daí eu acho interessante lá em Hebreus 12, 26 a 29, que o autor de Hebreus diz que essa profecia já se cumpriu. E olha que coisa interessante. A gente lê esse texto, farei tremer o céu e a terra. O que você imagina? Você imagina uma imagem apocalíptica, o céu tremendo literalmente, os céus estremecendo. Aí o autor de Hebreus 12, 26 diz assim, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Então, a voz da qual moveu então a terra, o autor de Hebreus está dizendo, que Deus havia movido a terra, e no contexto ali ele está falando do quê? Está falando do Evangelho, que foi o Evangelho que moveu a terra, que abalou as estruturas desse mundo. Amém?
Quando os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, estava pregando o evangelho, quando eles chegaram, disseram: esses que estão inquietando o mundo, incomodando o mundo, fazendo as estruturas desse mundo de Satanás, o mundo que está submisso à vontade do diabo, agora está sendo abalada pelas estruturas do evangelho, aleluia. Tem um texto que eu acho muito interessante, que é um desafio para nós como teólogos. Dentro da escatologia, nós temos algumas vertentes que acreditam que o milênio ainda virá, né, ainda acontecerá. E outras vertentes teológicas, escatológicas, dizem que não, que nós já estamos vivendo o milênio. Ok? Não sei aqui quantos que não são da Gólgota, mas a maioria das pessoas que são da Gólgota já me ouviu falando a respeito de escatologia, né, quando eu dei uma série de escatologia de 19 pregações, ou 17 pregações, eu não lembro, e falei sobre essas questões, sobre essas escolas, né. Mas tem um texto bíblico que é muito interessante, que Jesus fala assim: agora chegou o tempo de eu expulsar o príncipe deste mundo. E aí? Como que isso funciona? Jesus expulsou o príncipe deste mundo ou não expulsou o príncipe deste mundo? E aí o apóstolo Paulo fala assim, que o Senhor Jesus lá na cruz, ele despojou Satanás, expondo ele à vergonha pública. E aí? Jesus venceu ou não venceu Satanás na cruz? Ou vai vencer? O diabo está solto ou está preso? Isso é uma coisa literal ou uma coisa que vai acontecer um dia? Quando vier o milênio, como que vai acontecer isso? Como é que vai ser a manifestação do milênio? Existe de fato algo na Bíblia que fala de um modo literal de que haverá um milênio, de que nós ainda não estamos vivendo, que Jesus ainda, né, tem coisas ainda para acontecer ou não? Eu acho interessante quando a Bíblia fala assim, que Jesus vencerá os seus inimigos até que no último dia ele entregue o reino para o Pai. Significa que até o último dia, quando ele entregar o reino para o Pai, Jesus terá lutas. Alguém esses dias me perguntou assim: Pipe, quando a gente vai viver, você acha que a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu falei assim: vai não. Isso aí vai é futuro. A igreja já passa desde o primeiro milênio pela grande tribulação. Ela está passando e ela irá continuar passando até o último dia. Até o último dia. Nós enfrentaremos lutas, dificuldades. Sem conversa. Não pense que você vai ser arrebatado. Não, você vai se lascar mesmo, junto com nós. Todo mundo vai se lascar até o último dia. Porque é isso que a Bíblia fala, de modo claro, que até o último dia. E em todo o meu livro eu enfatizo bem claro isso, o último dia, último dia, último dia. Todos os textos falando que não haverá intervalo, que o último dia é a parousia, é a segunda vinda de Cristo, e dali juízo e eternidade. Amém? Certo? Eu acho que essas pregações estão lá no site da Gólgota, né? Estão no site da Gólgota. No YouTube não tem. Só no site da Gólgota mesmo. Depois vocês entram na comunidade de Gólgota lá. Só que eu nem sei como é que está aquilo lá, mas tem lá. Depois vocês escutem lá a série. Foi bem legal nessa série, queridos. Foi muito interessante nessa série, porque quando começou a série, primeira pregação, eu apresentei lá todas as escolas primeiro. Não defendi nada, não falei nada. Vou apresentar as escolas para vocês. Daí eu apresentei as 3 maiores escolas, né, lá no slide, lá, e perguntei no final da pregação assim, tá, quantos acreditam nessa escola? Daí 97% levantou o sovaco cabeludo lá, né? Falei, tá, e quantos acreditam nessa escola? Daí deu uns 2 ali. E nessa escola? Deu um assim, que eu acho que nem entendeu, só para ser do contra lá, que levantou a mão lá, né?
Levantou a mão. Daí a gente falou lá as 17 pregações e no final eu perguntei de novo. Teve um que está aqui nessa noite, que na primeira vez que eu apresentei as escolas, terminou o culto assim, ele chegou assim, Pipe, esquece. Eu estudei e aquela ali é a verdadeira. As outras, esquece, cara. Aquela ali é totalmente bíblica e essas outras duas ali, esqueça. Eu falei, calma, aguarde. Lá no final a gente conversa de novo. Aí no final eu perguntei de novo, e aí? Quem que... Daí dos 97% não sobrou ninguém. Não sobrou nenhum. E aí teve gente muito indignada. E falou assim, meu Deus do céu, Pipe, eu não acredito que eu acreditei nisso a vida inteira. E que eu estava enganado. Então, cri-cri, fica um mistério aí. Quem quiser conversar comigo depois, a gente pode conversar. Mas, amém, queridos? Então, o Evangelho já está fazendo isso. O Evangelho já está tremendo a terra. Lá no versículo 22, derrubarei todos os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros, os seus condutores, os cavalos, os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. E olha que coisa interessante. Lucas 3, 27, porque isso daqui não aconteceu com Zorobabel, tá? Só para ficar bem claro. Isso aqui é uma profecia entregue para Zorobabel, mas isso não aconteceu com Zorobabel. Zorobabel morreu e não viu nenhuma nação sendo destruída dentro dessa visão apocalíptica. Aí em Lucas 3, 27, diz que Jesus descendia de Zorobabel, filho de Sealtiel. Aonde a profecia foi se cumprir? Em quem? Em Jesus de Nazaré. E aí o texto está dizendo que Jesus é o detentor desse anel que sela todas as coisas. Porque antigamente o selo, a pessoa usava um anel, ele pegava o anel, colocava, né? Tinha uma cera derretida assim, ele pegava com o anel e colocava sobre este anel. E ali tinha o selo dele. E esse selo não poderia ser violado por qualquer pessoa, a não ser aquela para o qual aquele documento havia sido destinado. Amém? Se tinha aquele selo, não é igual uma carta de correio. Se você recebe uma carta na sua casa e não é para você, é para o vizinho, e você abre, você sabia que isso é crime? Sabia que é crime, né? Já fez isso, miserável? É? Já andou aí abrindo carta dos outros? Não, né, demônio? Então, olha só. O selo, ele existe para lacrar algo. Ninguém pode romper aquele selo, a não ser aquele que é designado para isso. E agora eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Apocalipse 20, 12 a 15. Vamos ficar de pezinho aí, porque acharam que já estava terminando, né? Eu quero ler 2 textos para a gente encerrar. Apocalipse 20, 12 e 15 diz assim: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas aonde? Nos livros. Amém? Segundo as suas obras. Ok? Então os mortos foram julgados, segundo aqueles livros, segundo as suas obras. E aí olha só que coisa interessante. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Amém? Certo? Então como será o julgamento final? O julgamento final será o seguinte: se abrirão os livros e se abrirá o livro da vida. O quão literal isso é? Eu acho que não é literal. Acho que não vai ter um livrinho para cada um lá, mas que seja. Vão ter os livros lá. Certo? E aí é o seguinte: aquele que está em Cristo, que tem o seu nome escrito no livro da vida, será julgado? O texto diz isso? Não. Aleluia.
Amém? Aleluia. Vou ler de novo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ele foi julgado segundo as suas obras ou porque o nome dele não estava escrito no livro da vida? Porque o nome dele não estava escrito no livro da vida. Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida não passa por nenhum tipo de julgamento, porque já foi julgado aonde, queridos? Na cruz. Na cruz. Aleluia. Mas eu quero ler um outro texto, porque antes de tudo isso aconteceu um outro fato, lá em Apocalipse 5, 2 até o 14. E o texto diz assim: E vi um anjo forte, bradando com grande voz. E ele pergunta: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aleluia. Lembra do selo? Amém? E aí o texto diz: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Não era somente não podia abrir, mas não podia nem olhar para o livro. E eu chorava muito, João dizendo, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ninguém era digno de olhar para esse livro, que é o livro da vida. E continua dizendo: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia, amém. O Rei da Glória, o Cordeiro Santo, é o único que pode olhar para aquele livro, abrir aquele livro, manusear aquele livro, ler aquele livro. É somente Ele, o Senhor da vida, porque Ele é o Rei da vida. E o livro é do que, meus queridos? É sobre o quê? Sobre a vida. Ele é o detentor, ele é o que tem o selo, ele quebra o selo, porque o livro é dele, é para ele, foi escrito para ele escreveu, diz respeito a ele, e ele coloca o nome de quem ele quer no livro da vida. E aqueles que estão com seus nomes escritos ali, porque ele escreveu, não fui eu, mas foi ele, porque eu não posso nem olhar, quem dirá escrever o meu nominho ali. E ele escreveu com o seu sangue precioso o nome de cada um de nós ali. E um dia que o trono de Deus se manifestar para este mundo, todos aqueles que têm os seus nomes escritos nesse livro, escrito pelo próprio Rei Jesus, selado pelo Rei Jesus, escrito com o seu sangue, não serão julgados. E todos aqueles que não têm os seus nomes ali serão condenados ao fogo do inferno. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glórias e ações de graça. Por isso que eu sou absolutamente indignado com qualquer teologia que não é cristocêntrica. Com qualquer teologia que é antropocêntrica.
que o homem é o centro, que você é o centro, que tudo que interessa é a tua vontade, é as tuas bênçãos, é a tua promessa, é não sei o quê, e não é Cristo o centro da minha e da tua vida. É o dinheiro, é as bênçãos, é o Deus, a gente assentado no trono e Deus diante de nós, a Trindade excelsa diante de nós com seus anjos, e elas existem para nos servir. E a gente vê a realidade disso daqui, todas as milhões de criaturas, seres celestiais, terrestres, prostrados, de joelhos, diante do Deus Todo-Poderoso. Porque tem consciência de que a sua existência é para eles, que não existem para si mesmos, que foram criados para o Deus vivo. Amém, queridos? Amém. E aí o texto continua. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. E aí quando eu penso nessa glória da segunda casa, que somos cada um de nós, que Ageu profetiza dizendo que a glória da segunda casa será maior, é isso que nós estamos vivendo, queridos. Deus está estremecendo a terra por meio do Evangelho. Deus estabeleceu uma promessa para mim e para você, que vem dele, não de mim e de você. É dele. E ele prometeu, não foi eu quem prometeu. Não é o marido, não é a esposa que faz promessa. Inclusive em casamentos eu nem faço o noivo prometer qualquer coisa para a noiva e vice-versa. Nunca faço assim, prometo ser fiel, prometo na alegria e na tristeza. Isso é conversa. Entendeu? A gente sabe que isso nunca funciona. Que a primeira falta de dinheiro dentro de casa, o pau torra. É ou não é verdade? Quer ver se o teu casamento está bom? Deixa faltar dinheiro. Para você ver o que vira. Então eu sempre falo assim, não prometo nada não. Não prometo porque eu conheço o ser humano, você vai falhar. Não prometa nada. Não prometa nada. Se apegue no Senhor e Ele dê graça para que você permaneça, para que você seja fiel, porque a gente precisa dele para isso, a gente precisa dele para passar por momentos de doença, né, na alegria e na doença. Eu conheço diversos casamentos que se acabaram por pessoas que não suportaram permanecer casada com uma pessoa que tinha depressão, que abandonou o barco, deixou o marido abandonado quando estava vivendo a depressão mais profunda da sua vida, foi abandonado pelo cônjuge. Eu conheço gente do contrário, que abraçou, permaneceu, porque isso é amor de verdade. Amor de verdade. Carregar o outro, mas por causa de si mesmo, não, por causa do Senhor. Que é Ele que nos dá forças para isso. Então, queridos, nós somos a segunda casa. Que a gente viva a glória da segunda casa em nossas vidas, esse privilégio de ser selado pelo Espírito Santo de Deus, de ter o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. Você crê nisso? Que o Espírito Santo habita em você, meu querido? Ou não? O Espírito Santo, quando sai dessa porta para fora, ele fica aqui dentro e espera você voltar domingo que vem? Não, né? Nossa, mas até isso a gente aprende em algumas igrejas. Até isso. Uma vez uma amiga minha falou que chegou para mim na igreja, eu vou contar essa história, nem que demore um pouco mais. Ela chegou lá, no tempo da igreja presbiteriana, ela chegou para mim e falou assim, Pipe, eu queria conversar com você e tal, né? Eu falei assim, tá, pode ir. Então, sexta-feira lá, no meu trabalho, o pessoal tinha um aniversário de uma pessoa que trabalhava comigo, e me convidaram para ir no aniversário, né? Falei, amém? E aí, chegando lá, tem um hotel lá em Foz do Iguaçu que tinha uma danceteria, né? E aí era dentro da danceteria lá do hotel. Falei, né? E daí a gente pegou e acendeu um bolinho lá, né? Comemos um bolinho lá dentro, né?
Na minha cabeça de homem santo de Deus, eu imaginei assim, teve um bacanal ali, alguma coisa ali, né? Todo mundo ficou pelado ali, todo mundo transou com todo mundo. Eu não estava chegando, não via a hora de chegar essa parte, né? E aí ela falou assim, então, eu falei, então o quê? Então, eu entrei nessa boate. Eu falei, então, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, porque eu sei que o Espírito Santo ficou na porta. Olha, querida, sinto te dizer que o Espírito Santo entrou com você e comeu bolo com você. O Espírito Santo entrou e comeu bolo com você. Então não existe isso. O Espírito Santo... A gente não está mais no tempo do Antigo Testamento, lá que Davi falava assim, não tire de mim o teu Espírito. Isso não depende de mim e de você, queridos. O Senhor Jesus deu uma promessa, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu subirei e quando eu subirei enviarei o Consolador, que estará com vocês até o fim, que é aquele que vai ajudá-los a perseverar, que é aquele que vai ajudá-los nas lutas, é aquele que vai ensiná-los, é aquele que vai iluminar o teu entendimento, vai te dar clareza, que vai apontar as borradas da vida, que vai dar todos os sinais para você não entrar nessa. Vai dar todos os sinais do pecado, especialmente, que a gente sabe. Tem uma coisa que a gente sabe, é quando a gente peca. Não existe isso. Se eu e você temos o Espírito Santo fala assim, olha, pip, 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 ele começa a apitar e denunciar o pecado em mim e em você. Se não denuncia, olha, se converta em nome de Jesus. Porque precisa do Espírito Santo. Amém.